Eu tenho uma planta que fica há 3 anos dentro de um copo com água, sem terra, sem adubo, sem rega, porque ela já está na água. Às vezes eu esqueço de trocar a água por semanas e ela continua crescendo. Isso não é sorte. Não é um caso raro. É o que certas plantas fazem quando você entende como elas funcionam. E se você acha que precisa de terra, de vaso, de substrato, de fertilizante, de esquema semanal de rega para ter um jardim bonito dentro de casa, esse vídeo vai mudar completamente o que você pensa sobre jardinagem. Porque existem 7 plantas que vivem, crescem e prosperam apenas na água. Num copo de vidro, numa garrafa, num recipiente qualquer que você já tenha em casa. Mas antes de entrar nas 7 plantas, preciso te contar uma história. Minha avó tinha um pothos, não num vaso com terra, numa garrafa de vidro com água. Ela nunca transplantou, nunca trocou para um vaso maior, nunca comprou substrato especial. Trocava esta água de vez em quando, colocava perto da janela e era só isso. Essa planta ficou naquela garrafa por mais de 40 anos. Quando minha avó faleceu, minha mãe herdou a planta. Não o sofá, não a louça, não as fotos, a planta. Porque aquela garrafa de vidro com raízes entrelaçadas era uma presença viva que atravessou décadas. Era parte da casa, parte da rotina, parte da história. Minha mãe cuidou por anos e depois passou para mim. Eu olho para essa planta hoje e penso, ela estava nessa água antes de eu nascer. Ela vai continuar depois que eu não estiver mais aqui. Isso é o que plantas cultivadas na água podem ser. Não decoração, herança viva. Aqui no Manual do Solo, a gente fala de sistemas que funcionam com o mínimo. Solo vivo, plantas perenes, técnicas que não dependem de insumo constante. E plantar na água é exatamente isso. O máximo de resultado com o mínimo de intervenção. Se você quer aprender a cultivar de forma inteligente e natural, se inscreve agora no Manual do Solo e deixa o like. Cada inscrição ajuda esse conhecimento a chegar em mais pessoas. A indústria de jardinagem tem um modelo muito parecido com a de fertilizantes. Ela funciona melhor quando você compra todo mês. Substrato novo, vaso novo, adubo líquido, protetor contra pragas, enraizador. Cada produto resolve um problema que o produto anterior criou. E no meio de tudo isso, a pessoa que só queria ter uma planta bonita dentro de casa se vê gerenciando uma lista de cuidados semanais que dá mais trabalho do que a planta dá prazer. Aí ela esquece de regar. A planta morre. E ela decide que não tem jeito, que não tem o dom, que plantas... E elas simplesmente não combinam. Isso acontece todo dia. E é desnecessário. Porque existem plantas que foram domesticadas ao longo de séculos exatamente para viver com pouco, que se adaptaram a ambientes com restrição de recurso, que não precisam de solo rico, de rega precisa, de luz direta. E quando você coloca essas plantas na água, você remove a única variável que mata a maioria das plantas de interior. O erro de rega. Água demais, raiz apodrece. Água de menos, planta murcha e morre. Na água, esse problema simplesmente desaparece. A planta tem o que precisa, na quantidade que precisa, o tempo todo. Isso não é gambiarra, é biologia aplicada. E custa R$0 além do recipiente que você já tem em casa. Antes de entrar nas plantas, um número que vai mudar como você pensa nisso. Um vaso com substrato de qualidade custa entre R$30 e R$80. Um saco de terra para vasos custa entre R$20 e R$60. Adubos líquidos para plantas de interior custam entre R$25 e R$70. Se você mantém 5 plantas em casa com manejo convencional, você facilmente gasta entre R$300 e R$500 por ano em insumos, sem contar as plantas que morrem e precisam ser repostas. Um copo de vidro reaproveitado custa R$0. A água da torneira custa centavos por mês. E as mudas das 7 plantas que vou te mostrar podem ser obtidas de um único corte. De um vizinho, de um amigo, de um grupo de troca de mudas. Custo total do sistema, praticamente 0. Duração, décadas, se você quiser. A diferença não é só financeira. É a diferença entre uma planta que você gerencia e uma planta que simplesmente vive com você. Agora, as 7 plantas. A primeira é o pothos. E ela abre a lista por uma razão simples. É quase impossível de matar. O pothos tem folhas em formato de coração, geralmente verde, com manchas amarelas ou brancas, e ele cresce em trepadeira longa que você pode deixar cair numa prateleira, subir numa parede ou simplesmente repousar dentro de um vaso de vidro. Para cultivar na água, corte um galho logo abaixo de um nó, aquele pequeno ponto de onde saem as folhas. Retire as folhas dos centímetros que ficarão submersos. Coloque em água limpa, preferencialmente em recipiente de vidro escuro ou âmbar, que reduz o crescimento de algas. Troque a água a cada 10 a 15 dias. Ou não troque por 3 semanas. O pothos tolera os 2 extremos com indiferença. Em poucos dias, raízes brancas finas começam a aparecer no nó submerso. Em 2 semanas, você tem uma planta enraizada e crescendo.
E aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. De uma única trepadeira comprida, você pode criar 5, 10, 15 novas plantas. Cada nó é uma muda em potencial. Uma única planta da sua avó pode virar uma planta para cada cômodo da casa. Atenção importante: o pothos é tóxico para cães e gatos. Se você tem animais, mantenha em altura que eles não alcancem. A segunda planta é o bambu da sorte. E se você já entrou num escritório asiático ou num restaurante, provavelmente já viu sem saber o nome. Aqueles talos verdes retos, às vezes torcidos em espiral, dentro de um vaso com pedrinhas e pouca água. Isso é bambu da sorte. E ele não precisa de mais nada além disso. Tecnicamente não é um bambu, é uma dracena. Mas o cultivo em água é tão natural para ele que a maioria das pessoas nem sabe que ele pode ir para a terra. Para cultivar, coloque os talos num recipiente com água cobrindo apenas os centímetros da base onde estão as raízes. Não precisa submerso até o meio, só a base. Luz indireta. Pouca luminosidade. Ambiente de escritório ou quarto funciona perfeitamente. Troque a água a cada 2 semanas. Adicione uma gota de fertilizante líquido uma vez por mês se quiser acelerar o crescimento. Mas mesmo sem isso, ele vive bem. E é completamente seguro para animais de estimação. Uma das poucas plantas dessa lista que você pode deixar no chão sem preocupação. A terceira é a planta cinta. E ela tem um superpoder que as outras não têm. Ela cria os próprios filhos. Da haste central da planta cinta saem longos ramos finos, com pequenas plantas penduradas na ponta. São chamados de filhotes ou aranha, e cada um desses filhotes é uma muda pronta para enraizar na água. Você corta o filhote, coloca num copo com água, e em menos de uma semana as primeiras raízes aparecem. Em 2 semanas, você tem uma nova planta estabelecida. É uma das plantas de interior que mais se reproduz naturalmente. Uma única planta cinta em condições boas pode produzir dezenas de filhotes por temporada. Para cultivar na água, qualquer recipiente serve. Prefira vidro para acompanhar o crescimento das raízes. É um dos visuais mais bonitos da jardinagem em água. Ver aquele sistema radicular branco e denso se expandindo dentro do copo. Segura para animais. Fácil de multiplicar. Resultado rápido. Ótima para quem está começando. A quarta planta é o filodendro. Primo próximo do pothos, mas com personalidade própria. As folhas têm formato de coração mais pronunciado, verde mais intenso. E a planta tende a crescer mais densa e volumosa do que o pothos. Em água, ela desenvolve raízes grossas e brancas, que se tornam decorativas por si mesmas. O método de cultivo é idêntico ao pothos. Corte abaixo de um nó, retire as folhas que ficarão submersas, coloque em água limpa. Troque a água a cada 2 semanas. Luz indireta, sem sol direto. O filodendro cresce um pouco mais devagar na água do que na terra, mas o visual compensa. As raízes se ramificam de forma densa e quase escultural. Alerta importante, o mesmo do pothos. Filodendro é tóxico para cães e gatos. Mantenha fora do alcance dos animais. A quinta planta é a surpresa da lista, o cóleo. Quando a maioria das pessoas pensa em plantas de água, pensa em verde. O cóleo quebra essa expectativa com folhas em roxo intenso, vermelho vivo, laranja, amarelo, às vezes com padrões que parecem pintados à mão. Ele é um dos vegetais mais coloridos que você pode ter dentro de casa. E ele cresce na água com uma facilidade que surpreende. A história que tenho com essa planta resume bem o que ela é. Eu saí de férias e esqueci completamente o cóleo na janela. 3 semanas sem nenhum cuidado. Ao voltar, esperava encontrar algo murchando. Encontrei folhas novas crescendo. O cóleo não só tolerou o abandono, ele aproveitou o período para se estabelecer melhor. Algumas plantas são assim. Menos intervenção significa menos estresse. Você não precisa fazer nada, só deixar. Para cultivar, corte uma haste com 2 ou 3 pares de folhas. Retire as folhas do trecho que ficará submerso, coloque em água. Em menos de uma semana, raízes vermelhas ou rosadas aparecem, muito ornamentais. Luz indireta, brilhante, realça as cores. Em pouca luz, as cores ficam mais discretas. Ainda bonito, mas diferente. Escolha o local de acordo com o efeito que quer. A sexta planta é a Tradescantia, e ela tem o crescimento mais rápido de toda a lista. Se você colocar um corte de Tradescantia na água hoje, em 7 dias vai ter raízes visíveis. Em 2 semanas, raízes estabelecidas. Em 1 mês, uma planta densa e exuberante com folhas em roxo prata ou verde listrado. Eu tenho uma vizinha que me perguntou onde eu tinha comprado tantas plantas. Ela estava olhando para uma prateleira com 8 vasos de vidro, todos com Tradescantia crescente, todos diferentes em tamanho e estágio. Eu disse que tinha comprado 0. Tudo veio de um único corte que eu coloquei, em água 6 semanas antes. Ela não acreditou até eu mostrar as fotos. Isso é o que a Tradescantia faz.
Ela se multiplica tão rápido que você pode encher uma casa inteira de plantas a partir de um único galho que alguém te deu de presente, para cultivar. Qualquer corte com 2 ou 3 nós funciona. Água limpa, luz indireta, troca a cada 10 dias. E só observa o que acontece. A 7ª e última planta é a aglaonema, a campeã de ambientes com pouca luz. Ela aguenta condições que matariam qualquer outra planta desta lista. Corredor sem janela, banheiro com iluminação artificial, escritório interno. A aglaonema não só sobrevive nesses ambientes, ela cresce. Ela existe em variações de verde escuro com listras prateadas, vermelho com verde, rosa com branco. E todas as versões têm o mesmo nível de resistência. Para cultivar na água, corte uma haste logo abaixo de um nó foliar, retire folhas inferiores e coloque em recipiente com água à temperatura ambiente. As raízes demoram um pouco mais do que as outras, entre 2 e 4 semanas, mas quando aparecem, são robustas e se estabelecem bem. Ela cresce mais devagar do que as outras da lista, mas é perfeita para quem não quer, ou não pode, fazer jardinagem convencional. Pessoas com mobilidade reduzida, sem espaço para a terra, sem tempo para manejo intensivo. Um copo de vidro, água e uma janela na outra ponta do quarto. É o suficiente. Alerta. A aglaonema é tóxica para cães e gatos. Posicione fora do alcance dos animais. Agora junta tudo. Você tem 7 plantas que não precisam de terra, não precisam de adubo, não precisam de esquema semanal de cuidados. Você tem o pothos, quase indestrutível, que se multiplica indefinidamente. O bambu da sorte, que vive em pouca luz e é seguro para pets. A planta cinta, que cria os próprios filhos prontos para enraizar. O filodendro, com raízes ornamentais que se tornam parte da decoração. O cóleo, que surpreende com cor e tolera semanas de abandono. A tradescantia, que se multiplica tão rápido que você pode encher uma casa em meses. E a aglaonema, que cresce onde nenhuma outra planta cresce. Todas em recipientes de vidro que você já tem em casa. Toda a água que elas precisam cabe num copo. E algumas dessas plantas, cuidadas com atenção mínima, podem durar décadas, podem atravessar gerações, como o pothos da minha avó que ainda está aqui, nas mesmas raízes, na mesma água, crescendo. Aquela planta passou por coisas que eu nunca vou saber. Esteve em cômodos que não existem mais, foi regada por mãos que já partiram, viu décadas de uma família inteira passar diante de suas folhas. E ela continua, quieta, verde, viva. Isso é o que uma planta na água pode ser quando você dá a ela o mínimo que ela precisa e o tempo que ela merece. Você pode continuar achando que jardinagem é complicada, que você não tem jeito para plantas, que sempre mata tudo que cuida. Ou você pode pegar um copo de vidro, um copo que está no armário agora, encher com água e colocar um galho de pothos dentro. E esperar. Em 1 semana, você vai ver raízes. Em 2 semanas vai ver crescimento. E em algum momento vai perceber que você não matou essa planta, que ela está viva, que ela está crescendo, que você conseguiu. Escreve nos comentários qual das 7 plantas você vai começar. Pothos, bambu da sorte, planta cinta, filodendro, cóleo, tradescantia ou aglaonema. Compartilha esse vídeo com alguém que acha que não tem jeito para plantas, porque talvez o problema nunca tenha sido a pessoa, era o método. E se você quer continuar aprendendo a cultivar de forma inteligente, natural e com o mínimo, entender o solo de verdade, usar sistemas que produzem por anos e transformar qualquer espaço em um jardim vivo, o Manual do Solo é o seu lugar. Aqui você encontra jardinagem orgânica na prática, técnicas pouco ensinadas, microbiologia do solo, horta em casa do jeito certo e estratégias para produzir mais gastando menos. Se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhum vídeo e começa hoje a dominar o que realmente sustenta tudo, o solo.